Imagine que uma única publicação numa rede social com uma referência à pipoca pudesse ser a ponta de um iceberg, que pudesse revelar, assim, uma complexa rede de pressões geopolíticas entre os Estados Unidos e o Brasil. Parece roteiro de filme, eu sei, mas é exatamente o quebra-cabeça que a gente vai tentar montar hoje. E é um quebra-cabeça e tanto, né? A nossa análise de hoje, ela se baseia na transcrição de um vídeo recente. É de um comentarista político brasileiro que transmite de Londres. E a missão que ele propõe é justamente essa: desvendar as camadas de significado por trás de declarações públicas aparentemente inofensivas. E entender como eventos no Brasil, na Argentina, Paraguai, Venezuela, como tudo isso está, na verdade, amarrado. Perfeito. Então vamos começar pela peça central desse mistério. Tudo gira em torno de uma publicação de Martin De Luca, um advogado que representa a empresa de mídia do Donald Trump. Ele republica uma notícia de que o presidente Lula pretende vetar um projeto de lei conhecido como dadosimetria. Mas o veneno, assim, o ponto-chave, está no comentário que ele adiciona. Exatamente. O comentário é curto, mas é carregado de intenção. Ele escreve assim: quer dizer que Lula pretende vetar o golpe da dosimetria. Estamos com a pipoca pronta, Departamento de Estado. E são essas duas coisas, né? A pipoca pronta e a menção direta ao Departamento de Estado americano. É isso que dispara toda a análise. Ok, vamos por partes, porque aqui já começam a surgir as dúvidas. Primeiro, só para a gente nivelar o conhecimento, o que é esse projeto de lei da dosimetria? Assim, em poucas palavras, por que ele é tão polêmico? Então, de forma bem simples, essa lei busca alterar a forma como as penas são calculadas para certos crimes. Especialmente em casos de colaboração premiada, sabe? A grande polêmica é que, dependendo de como você interpreta, a lei poderia acabar beneficiando réus de grandes operações, tipo a Lava Jato. Por isso ela é tão delicada e, curiosamente, teve apoio de lados opostos no Congresso, cada um com sua própria motivação, claro. Entendi. Agora vamos voltar para o tweet. A análise da fonte parece fazer sentido, mas será que a gente não corre o risco de estar lendo demais numa simples postagem? Quer dizer, às vezes pipoca é só pipoca, não? Uma provocação comum na internet? É uma crítica justa e o próprio comentarista aborda esse ceticismo. A chave, segundo ele, não é a palavra pipoca isoladamente. É a combinação dela com a menção explícita ao Departamento de Estado. É essa junção que leva um comentário de rede social a um possível sinal político, entende? A leitura é que não se trata de um espectador qualquer comendo pipoca. É uma mensagem direcionada. Tipo, ei, Departamento de Estado, olhem o que está acontecendo aqui. Estamos observando juntos. Transforma-se numa pressão pública, sabe? Velada numa linguagem informal. Faz sentido. É como se ele estivesse marcando o chefe na conversa para garantir que ele veja. E qual seria o mecanismo dessa pressão? Como um veto a uma lei brasileira viraria um problema lá em Washington? Aí que a análise fica mais profunda. A hipótese é que, se o Lula de fato vetar o projeto, esse veto vai ser empacotado e usado como argumento poderoso para apresentar o Lula ao círculo do Trump com uma figura não confiável. O roteiro seria mais ou menos assim: vejam, ele não sancionou nem mesmo um projeto que teve um consenso amplo no Congresso. Ei, peraí, então não é uma pauta só da oposição, a própria base do governo apoiou. Exato. E esse é o pulo do gato que o comentarista destaca. Ele menciona que o congressista Jacques Wagner, uma figura prominente da base governista, atuou pessoalmente para que o projeto fosse aprovado. Nossa. Isso muda tudo. Um eventual veto do Lula não seria só ele passando por cima da oposição, mas também de um movimento que os próprios aliados dele ajudaram a construir. Tornaria o argumento de figura não confiável muito, muito mais forte. Ok, então a ideia é usar o veto para queimar o filme do Lula com o Trump. Mas, sendo realista, Trump mudaria de opinião por causa de um único projeto de lei no Brasil? Parece um pouco exagerado. A fonte argumenta que não mudaria a opinião dele de uma hora para outra. E essa é a sutileza da análise. O objetivo não seria convencer o Trump diretamente, mas sim dar munição para uma facção específica dentro do Departamento de Estado americano. O comentarista conecta isso a um episódio anterior.
A aplicação da Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky, refresca a nossa memória. É aquela lei americana poderosa, né? Que permite ao governo dos Estados Unidos sancionar indivíduos estrangeiros envolvidos em corrupção ou violações de direitos humanos. Segundo o comentarista, houve um debate interno em Washington sobre aplicar essa lei num caso envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, mas a ideia foi barrada. O veto do Lula ao projeto da dosimetria seria então uma ferramenta para esse grupo que defendia as sanções. Eles poderiam chegar para o Trump e dizer, viu, nós avisamos que ele não era confiável. Não muda o jogo de imediato, mas fortalece uma narrativa específica sobre como os Estados Unidos deveriam tratar o Brasil. Entendi. É um jogo de influência interno, usando um evento externo como pretexto. Mas essa discussão não fica só na alta geopolítica. O analista parece igualmente preocupado com o efeito que essa comunicação tem aqui no Brasil, no público, né? Sim, e essa é uma das partes mais fascinantes da análise dele. Ele sai da estratégia política e entra na psicologia social. Ele descreve o que chama de tic-tac constante que a oposição brasileira vive desde 2019 e 2020. É aquela sensação permanente de que algo grande vai acontecer a qualquer momento. Uma ansiedade que nunca acaba, sabe? E uma postagem como a do De Luca, com a imagem da pipoca pronta, joga gasolina nesse fogo. Alimenta essa expectativa de que um grande evento está prestes a acontecer, um espetáculo que vai resolver tudo. O comentarista critica isso, né? Dizendo que cria esperanças às vezes infundadas e gera uma angústia que não leva a lugar nenhum. Exatamente. A crítica é sobre a responsabilidade de quem comunica. A sugestão do analista é, ou seja mais direto e diga o que realmente está acontecendo. Ou, se não há nada concreto, talvez o silêncio seja mais produtivo. Mais produtivo do que alimentar essa ansiedade coletiva. A palavra pipoca implica que somos meros espectadores de um show, quando na verdade as pessoas estão vivendo essa tensão diariamente. Isso pode ser muito desgastante. O que eu achei mais impressionante foi a autocrítica que ele faz em seguida. Ele não aponta o dedo só para os outros. É verdade. É um momento de grande credibilidade na análise dele. Ele menciona que ele e a própria equipe estão fazendo um esforço consciente para evitar o uso de artifícios como lanterninhas vermelhas ou a palavra urgente nas capas dos vídeos, a menos que seja estritamente necessário. Ele reconhece que, embora esses gatilhos aumentem os cliques, eles também contribuem para esse clima de pânico e angústia. Muito interessante ver ele fazendo essa autocrítica, né? Ele não só aponta o dedo, como olha para o próprio trabalho e diz a gente também precisa tomar cuidado. Isso dá um peso diferente a tudo que ele fala. Sem dúvida. Ele está tentando, como ele mesmo diz, substituir a emoção pela racionalidade. E começa dando o exemplo. E essa tensão não se manifesta só na comunicação, certo? Parece que a mesma falta de sintonia está acontecendo entre os próprios líderes da região. A pressão sobre o Lula não está ocorrendo num vácuo. O chão parece estar se movendo sobre os pés dele na América do Sul. Perfeitamente colocado. A análise aponta para um crescente isolamento do Lula no Mercosul. O exemplo mais claro vem do presidente do Paraguai, o Santiago Peña. Recentemente ele criticou abertamente o Brasil por, na visão dele, estar obcecado com um acordo comercial com a União Europeia, enquanto ignora oportunidades de negócio mais próximas, dentro do próprio bloco. A percepção que o analista traz é que o Peña está ganhando muita proeminência, com a imagem de que o Paraguai está nos trilhos. E tem aquele exemplo que parece saído de um roteiro de comédia, mas que é pura geopolítica. Uma ponte que foi inaugurada 2 vezes. Pois é um símbolo perfeito dessa relação delicada. Houve uma cerimônia com a presença do Lula de um lado, e pouco depois o Santiago Peña foi lá e fez a sua própria inauguração do lado paraguaio. Sério? Sim. É um recado diplomático muito claro, quase infantil do tipo, nós não estamos no mesmo barco. Ou na mesma ponte, nesse caso. Mostra que os alinhamentos não são mais automáticos. Essa reconfiguração fica ainda mais nítida quando o assunto é a Venezuela. Aí as visões não poderiam ser mais opostas. É um choque frontal de narrativas. De um lado, a gente tem a declaração do Lula, adotando um tom de cautela, né? Alertando por uma possível tragédia humanitária caso os Estados Unidos decidam por uma intervenção militar. É uma abordagem que prioriza a não intervenção. E do outro lado, o completo oposto. A fonte cita um discurso oficial do presidente argentino, Javier Milei, que é uma bomba.
Ele descreve o regime de Maduro como uma ditadura atroz e inumana do narcoterrorista. A linguagem é duríssima, ele diz que o tempo de uma abordagem tímida se esgotou e exige a libertação de todos os presos políticos. Não há espaço para diálogo na fala dele, é uma condenação total. E o comentarista ainda acrescenta uma observação afiada, depois de citar o Milei. Ele diz algo como: Milei, lembre-se que existem outros países também com prisioneiros políticos. É uma cutucada que amplia o escopo da crítica, sugerindo que o problema de presos políticos na região não se resume à Venezuela. Ok, então o cenário é de um Brasil cada vez mais isolado, com novos líderes como Penha e Milei se posicionando de forma muito mais assertiva e alinhada a Washington. E aqui a análise traz um dos seus pontos mais surpreendentes: a identificação de 3 figuras que teriam, digamos, moral e acesso para dar um toque no Trump sobre a abordagem dele para o Brasil. Eu esperaria nomes da Europa, talvez, mas a lista é inesperada. Totalmente. E é isso que torna a análise tão afiada. O comentarista não está pensando em aliados tradicionais, mas em quem tem o ouvido do Trump agora. E a lista começa, de forma lógica, com 2 vizinhos: o próprio Javier Milei, da Argentina, e o Santiago Peña, do Paraguai, que, segundo a fonte, está com um prestígio imenso nos Estados Unidos. Acabou de assinar um acordo que prevê até a presença de forças armadas americanas em seu território. De surpresa, Benjamin Netanyahu de Israel. Qual é a conexão aí? A justificativa do analista é que essas 3 figuras compartilham de uma visão de mundo e de um alinhamento com o Trump. Isso lhes daria credibilidade para chegar e dizer: olha, o que você está fazendo na América do Sul está correto, mas a questão do Brasil talvez precise de uma abordagem diferente. A lógica é que eles são vistos como aliados ideológicos leais, sabe? Então um conselho vindo deles não seria interpretado como uma crítica hostil, mas como um ajuste de estratégia entre parceiros. E o comentarista também explica por que ele descarta a primeira-ministra italiana, a Giorgia Meloni, que poderia parecer uma candidata óbvia. Sim, e a explicação é puramente pragmática. A avaliação é que a base de poder da Meloni na Itália é muito frágil e fragmentada. Por isso, ela tende a evitar se envolver em questões de política externa muito polêmicas, o que ele chama de não entrar em bola dividida. Ela não teria o capital político para arriscar numa questão tão complexa como a relação EU ao Brasil. E essa pressão americana não está só no campo das ideias e dos tweets, ela está acontecendo de verdade, certo? Sim, está se materializando. A fonte cita um exemplo concreto e recente: a interceptação de mais um navio petroleiro que é da Rússia para a Venezuela. Isso é parte de uma estratégia muito clara de estrangular financeiramente os regimes venezuelano e cubano, cortando as fontes de receita deles. A pressão também se estende ao México para que o país se distancie desses regimes. Mas no caso do México, o analista parece mais cético quanto aos resultados. Exato. A aposta dele é que, no México, a pressão não vai funcionar tão bem. A presidente Cláudia Sheinbaum tem amarras políticas internas muito fortes. O partido dela, o Morena, tem uma base ligada a movimentos de esquerda, associados ao Foro de São Paulo. Um rompimento abrupto com Cuba e Venezuela poderia implodir a base de apoio dela e causar sua queda. Então, a pressão externa esbarra numa realidade política interna muito específica. O que mostra que a América do Sul e Latina não é um bloco monolítico. Cada país tem sua própria dinâmica. Perfeito. A pressão americana encontra diferentes níveis de resistência, cooperação ou indiferença, dependendo das alianças ideológicas e das necessidades pragmáticas de cada nação. Uau! Então começamos com um tweet sobre pipoca e acabamos redesenhando um mapa político da América do Sul. Se a gente for resumir o que aprendemos aqui, o que seriam os pontos principais? Eu te diria que o primeiro é a constatação de que, na era digital, a geopolítica se esconde à vista de todos. Uma publicação aparentemente trivial numa rede social pode ser uma sofisticada manobra de pressão internacional. O segundo ponto, para mim, é a fluidez do poder na nossa região. As alianças estão mudando muito rápido. Líderes como Penha e Milei estão ativamente desafiando a tradicional liderança brasileira, propondo caminhos radicalmente diferentes e se alinhando de forma explícita com os Estados Unidos. E o terceiro, que é talvez o mais sutil, mas igualmente importante, é sobre o impacto humano da comunicação política.
A forma como as informações são ditas, as metáforas usadas, tudo isso tem um efeito direto no estado emocional de um público que já vive sob constante tensão. Há uma responsabilidade aí que, segundo o analista, nem sempre é levada em conta. Em síntese, o que essa análise nos mostra é um continente numa encruzilhada. De um lado, uma visão de mundo, do outro, uma visão completamente diferente sobre como lidar com regimes autoritários, sobre qual deve ser a relação com os Estados Unidos. A disputa não é só por economia ou poder militar, é uma batalha de narrativas. E de gestão das expectativas e ansiedades da população. É um jogo disputado em múltiplos tabuleiros ao mesmo tempo. Exato. E isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. A análise sugere que líderes como Milei e Penha poderiam influenciar a visão de Washington sobre o Brasil. Isso levanta uma questão importante. Considerando essas novas alianças e as pressões econômicas que vimos, qual seria o real incentivo para esses líderes regionais intervirem em nome do Brasil? O que eles ganhariam ou arriscariam ao tentar mudar a percepção de Washington sobre o maior e agora talvez mais isolado país da América do Sul?